Estás aqui, movendo entre nós. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, mudando destinos. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, operando milagres. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando nossas vidas. Te adorarei, te adorarei. De promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Este é quem tu és. Estás aqui, os corações. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, curando multidões. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, restaurando corações. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando histórias. Te adorarei, eu te adorarei. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. Sempre que eu leio a história de Cristo, eu fico a pensar com grande emoção num privilégio que muitos tiveram de ver o teu rosto, sentir sua mão. Eu também teria a mesma alegria de vê-lo bem perto, bem juntinho a mim. Olhar em seus olhos serenos e meigos, oh, como eu seria tão feliz assim. Queria saber como era seu rosto, embora eu sinta que era mulher.
gravuras dos quadros pintados daquilo que dizem ser o meu Senhor. Meu ser não aceita o que está na tela, é falsa a inspiração do pintor. Não creio num Cristo vencido, cheio de amargura, semblante de dor. Eu creio num Cristo de rosto alegre. Eu creio num Cristo que é vencedor. Um dia também eu verei face a face. Sim, assim eu creio, pela minha fé. Oh, aleluia, verei o seu rosto, verei a Jesus como Ele é. Queria saber como era seu rosto, embora eu sinta que era muito lindo. Inspirava fé e também confiança, e dava a todos um gozo infindo. Um dia também eu verei face a face. Sim, assim eu creio, pela minha fé. Oh, aleluia, verei o seu rosto, verei a Jesus como Ele é. Oh, aleluia, verei o seu rosto, verei a Jesus como Ele Bom dia, irmãos. Vamos iniciar mais um culto de louvor e adoração ao nosso Deus. Eu vou pedir para quem puder me dar um ok, que está me ouvindo. Rebeca ou Laninho, para a gente poder dar início. Então vamos iniciar com uma oração
Oremos. Senhor Deus eterno Pai, muito obrigado por esse privilégio que nós temos de chegar em Tua presença, e realmente não importa se estamos separados fisicamente um dos outros, mas ainda assim nós podemos crer e sentir, presenciar a Tua presença. E por isso, por essa certeza, nós somos gratos e lhe agradecemos pelo imenso privilégio que nós temos de poder lhe chamar de Pai. E agradeço também, Senhor Deus, pelas pessoas que estão em casa, que estão ouvindo essa transmissão, que estão recebendo e fazendo também o culto com todos nós. Eu lhe agradeço por cada uma delas, lhe agradeço pela ajuda que elas irão poder dar nesse culto que nós estamos fazendo ao Senhor. E lhe suplicamos humildemente que o seu nome seja glorificado, seja exaltado em tudo que nós formos fazer hoje. Eu lhe peço e agradeço, em nome santo de Cristo Jesus. Amém. Então, realmente, essa forma online provavelmente não é ideal para todo mundo, mas é o que nós podemos estar fazendo a fim de evitar um maior contágio desse novo vírus, a Covid. Temos alguns irmãos que até precisam de oração, que não só tem parentes e pessoas próximas que foram testados positivo, mas também estão se sentindo inseguros porque estão do lado realmente de pessoas que estão com casos confirmados. Mas também nós podemos agradecer, por exemplo, a irmã Bia, ela fez o teste e foi negativo, então graças a Deus que ela não foi testado positivo para o Covid, né? Mas ainda assim nós temos que manter as precauções, nós temos que, o quanto possível, estar isolados a fim de evitar o espalhar esse vírus, né? Porque uma prima minha, duas primas na verdade, vieram de Manaus e contaram que infelizmente por lá em Manaus quase nenhuma família mais tem pai ou vô, pai, mãe, vô, avó. Então a situação está bem crítica por lá, estava bem crítica por lá. Hoje em dia está melhor, já tem oxigênio, já tem muitas coisas que há uma semana atrás, 2 semanas não tinha. Então é continuar em oração e continuar com as medidas preventivas, porque graças a Deus hoje a gente não está na situação que Manaus esteve, mas a gente precisa ainda assim, tanto dobrar os joelhos e orar a Deus, agradecendo, mas também pedindo para que essa situação não piore, certo? E claro, não adianta muito pedir sem fazer a nossa parte. E para a grande maioria, a parte que a gente tem que fazer é pequena, que é ou ficar em casa, ou usar uma máscara, ou ter um cuidado um pouco maior, certo? Então vamos pensar nisso e vamos ser gratos a Deus por nós termos o privilégio de, mesmo online, a gente está podendo fazer esse culto, tá certo? Eu gostaria de iniciar colocando um hino aqui. Se os irmãos quiserem, puderem, por favor, acompanhem em casa, cantando também, tá certo?
de tão grande compaixão. Aos contritos, Jesus Cristo sempre atende em oração. E se nós desfalecemos, Cristo estende-nos a mão, pois é sempre a nossa força e refúgio em oração. Se este mundo nos despreza, Cristo é nosso em oração. Em seus braços nos acolhe e nos dá consolação. Em seus braços nos acolhe e nos dá consolação. Alguns irmãos sabem que eu gosto bastante de hinos. Esse é um dos meus favoritos, porque, pegando só a última estrofe, se esse mundo nos despreza, não importa, porque Cristo é nosso em oração. Então, quando a gente é adolescente ou mais novo, a gente chora por amores não correspondidos, sendo que o dono do universo, o Criador de todo o universo, não só nos corresponde, mas nos ama como ninguém jamais irá amar. Também a parte que fala que nós perdemos o privilégio, muitas vezes ficamos aflitos porque simplesmente não oramos. Muitas vezes é uma lição simples que a gente esquece, que é a oração move a mão de Deus que move o universo. Então, como responder a pergunta, por exemplo, aonde está Deus no meio dessa pandemia? Está no seu alto e sublime trono, onde ele sempre esteve e sempre estará. Nós temos acesso a esse Deus todo-poderoso através da oração. Nesse momento, eu gostaria de fazer agora uma leitura bíblica com os irmãos. Em Salmos 46. Você pode abrir a sua Bíblia, se você quiser, ou acompanhar também, ou pode acompanhar aqui comigo também. Salmo 46, vou estar usando a versão revista e atualizada. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro e bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos,
ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem nos seios dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde antemanhã. Bramam nações, reinos se abalam. Ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde e contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Ele põe termo à guerra até aos confins do mundo. Quebra o arco e despedaça a lança. Queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado nos céus, sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Aqui tem muitas coisas que eu gosto de meditar e refletir sobre. Só algumas coisas, tá certo? Porque a pregação vem depois. Mas uma pequena meditação, a gente pode se confiar no nosso salário, no nosso trabalho, na nossa inteligência, nos nossos amigos, familiares. Mas tem uma constante, tem alguém, não é alguma coisa, que sempre vai estar presente. E não só presente. No versículo 1, esse alguém, que é o nosso Deus, é o nosso refúgio e fortaleza. É diferente uma pessoa que está do seu lado, mas que não pode te defender, que não pode te dar abrigo, que não pode passar uma sensação de segurança para você. É diferente porque nosso Deus, ele não é só refúgio, mas também é fortaleza. Ele não só nos esconde nele, mas também nos defende por amor a ele mesmo. E esse amor transborda na gente. Outra parte que eu gosto bastante é o versículo 10, que eu sou um pouco agitado, sou um pouco animado demais ou ansioso demais, e quando eu estou nesses momentos de ansiedade, um versículo que sempre recorre à minha mente, o Espírito Santo sempre falando, é o versículo 10, Salmos 46:10. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. Então, uma forma que nós podemos fazer Deus ser exaltado nas nações, na terra, é nos aquietando. Parece ser contraintuitivo que Deus nos pede para algumas vezes nos sentarmos e olharmos Ele trabalhar. Claro, existem momentos que a gente tem que se levantar e fazer a seara, por exemplo. Mas existem outros, como aqui é o contexto desse salmo, o mundo está transtornado, está virado de cabeça para baixo. Nesse momento que a gente está sem poder fazer nada, o que a gente faz? Se aquieta e vê quem é o nosso Deus, certo? Eu vou orar por esse momento de leitura que nós tivemos e logo após vamos cantar 3 músicas. Oremos. Senhor Deus, eterno Pai, obrigado por esse privilégio que nós temos de ler a Tua Palavra. Não precisamos nos esconder de que estamos lendo a Tua Palavra e, além disso, podemos transmitir para quem quiser ouvir a Tua Palavra. Lhe agradecemos também pelo privilégio que nós temos de poder
dizer que não somente o Senhor é o nosso Deus, mas que o Senhor é a nossa fortaleza e o nosso refúgio, o nosso socorro bem presente nas tribulações. Esses, sem dúvida, são dias de tribulação, não somente para o teu povo, mas para todo mundo. Que nós, como teu povo, possamos nos achegar a Ti como pessoas que sabem ao Deus que servimos, pessoas que sabem que o Senhor continua e sempre estará sentado no teu alto e sublime trono. Lhe agradeço por esse privilégio que nós temos de lhe poder chamar Paizinho, Abba Pai. E em um nome de Santo de Cristo Jesus, por quem eu lhe agradeço. Amém. Vamos agora passar para louvores. São louvores que foram gravados anteriormente pela nossa igreja, pelo nosso grupo de louvor. Então, por favor, sinta-se à vontade para cantar juntamente com eles, tá bom?
pessoal da igreja que fique de pé. Igrejas. Maravilhoso és. Quão formoso és, Rei do universo, tua glória enche a terra e enche os céus. Tua glória enche a terra, tua glória enche os céus, tua glória enche minha vida, Senhor. Quão formoso és, Rei do universo, tua glória enche a terra e enche os céus. Tua glória enche a terra, tua glória enche os céus, tua glória enche minha vida, Senhor. Maravilhoso é estar em tua presença, maravilhoso é poder te adorar. Maravilhoso é tocar nas tuas vestes, maravilhoso é te contemplar, Senhor. Maravilhoso é, maravilhoso é estar em tua presença, maravilhoso é poder te adorar. Maravilhoso é tocar nas tuas vestes, maravilhoso é te contemplar, Senhor. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Dando continuidade, vamos agora, antes da pregação, passar para os avisos da semana. Nós teremos culto na quarta-feira, culto de oração em formato online também, como tem sido das outras vezes.
dirigente será o irmão Firmino. No domingo, nós teremos o culto de louvor e adoração, que nós estamos tendo nesse momento. O dirigente será o irmão Yuri e o pregador será o pastor Doca. Informações adicionais de links para esses cultos e alguns avisos extra serão dados durante a semana nas mídias sociais da igreja, seja no WhatsApp ou no Instagram, certo? Eu irei agora chamar o pastor, que irá estar trazendo a nossa meditação, nossa mensagem, nossa pregação de hoje. Ok. Primeiramente, bom dia a todos os irmãos. Eu agradeço pelo privilégio de poder estar compartilhando, né, da palavra do Senhor com os irmãos. Eu creio que é a primeira vez, né? Eu não lembro, né, de tempos passados ter trazido alguma palavra para os irmãos da igreja, mas eu quero, em primeiro lugar, agradecer por esse privilégio. Eu estava ouvindo o irmão falar sobre oração, que é muito importante na vida do cristão, e conversando com alguns irmãos da igreja aqui, eu disse que nós estamos em época de pandemia, de restrições, de certa forma nossa liberdade está bem limitada, e tantas outras coisas podemos ser limitados. Mas eu estava dizendo que em relação à oração é algo tão especial, tão tremendo, de que, como diz Hebreus capítulo 10, a partir do verso 19, há uma exortação, há um incentivo à ousadia de se orar, né? Pelo vivo e novo caminho conquistado pelo sangue de Jesus. E é tão interessante que, mesmo que alguém amordace as nossas bocas, ainda assim podemos orar. Porque a palavra de Deus diz de que ainda as palavras nem me chegaram à boca e o Senhor já as conhece todas. Então é uma maravilha, é algo muito especial a oração. Nós podemos orar dirigindo, nós podemos orar fazendo alimentos, nós podemos orar fazendo limpezas. O nosso pensamento não está limitado àquilo que estamos fazendo, por isso nós podemos estar em contato com o nosso maravilhoso Deus. E isso é algo extremamente maravilhoso e que nós não podemos desperdiçar. Nesta manhã, irmãos, eu quero estar compartilhando com os irmãos, por alguns momentos, a palavra de Deus que se encontra em Filipenses, capítulo 1, verso 1 e 2, e nós vamos hoje meditar apenas na introdução, né, na saudação do apóstolo àquela igreja tão querida, aquela igreja tão abençoada. Então, nós vamos trabalhar esses 2 versos apenas nessa nossa meditação, e oro ao Senhor que venha me ajudar a transmitir de uma maneira clara, simples, também esteja abençoando aos irmãos a estarem guardando, entendendo a palavra do Senhor. E diz assim as Escrituras: Paulo e Timóteo, servo de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus, inclusive bispos e diáconos que vivem em Filipos. Graça e paz a vós outros, da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. A carta aos Filipenses é uma das cartas escritas por Paulo que é considerada como as cartas da prisão. Quando ele estava preso, e como a maioria aceito pela maioria, estava em Roma, por algumas evidências, e mesmo assim, apesar de estar preso, Paulo não deixou que a sua falta de liberdade, de trânsito,
o impedisse de continuar servindo a Deus, de continuar trabalhando na obra do Senhor. Isso é uma lição muito interessante, né? Então, Paulo não deixou de produzir para o reino de Deus. A cidade de Filipos era uma colônia muito importante para Roma, e naquela cidade todos tinham uma cidadania romana. Né? Era uma cidade muito importante para os romanos, e todo mundo tinha a cidadania romana. Lembra que Paulo disse, quando foi açoitado, e ele disse que aquelas pessoas, que ele era um cidadão romano. Paulo chega a Filipos em sua segunda viagem missionária, né? E isso aconteceu depois de uma visão que ele teve de um homem da Macedônia, né? Lá em Atos capítulos 16 e 9, quando ele vai dizer que numa visão um homem suplicava que ele fosse para lá ajudá-los. Paulo não demorou naquela cidade, irmãos, mas ele deixou um grupo de crentes fortes, um grupo de crentes que realmente demonstraram a sua conversão verdadeira, e entre eles está lá a Lídia, considerada a primeira mulher convertida no território europeu, na Europa. E entre eles também estava a família do carcereiro e a família do carcereiro. Né? Então, isso foi bem interessante. O meu propósito hoje é chamar a nossa atenção para as bases de uma vida cristã digna e firme. Mostrar apenas nessa introdução que é importante e como nós podemos demonstrar, através da nossa vida, representar, né, Deus de uma maneira digna, de uma maneira que lhe agrade, de uma maneira bem firme. E o apóstolo Paulo ele vai nos mostrar alguns passos ou atitudes na nossa vida que nós vamos representar bem o nosso Deus. Em primeiro lugar, irmãos, para vivermos de modo digno, é necessário nós sermos servos de Deus. Nós temos uma dificuldade muito grande, a maioria tem, de ser servo. E nós temos uma tendência natural, pecaminosa, é claro, de estarmos sempre querendo ser servido e não de sermos servos. E na introdução, Paulo dizendo juntamente com Timóteo, Paulo e Timóteo, servos de Jesus Cristo. No original, escravos de Jesus Cristo. Havia 4 maneiras de alguém se tornar escravo, né, na sua vida. Em primeiro lugar, por nascer numa família de escravos. Filhos de escravos, escravos eram. Segundo, por ter sido conquistado em batalha. Quando os impérios invadiam e tomavam aquela cidade ou aquele país, todos se tornavam, então, servos, escravos daquele povo conquistador. Terceiro lugar, por ter sido comprado em leilões. Ou então, por conta própria. Alguém chegava, por algum motivo, circunstância, se colocava à disposição como escravo de alguém ou de uma família, etc. E é interessante isso, né? Como um cristão se torna escravo ou servo de Jesus Cristo? Como que nós podemos dizer que nós nos tornamos servos do Senhor Jesus Cristo? O apóstolo Paulo ele vai nos dizer que nós nos tornamos escravos, servos do Senhor Jesus Cristo por termos sido comprados por Ele. E ele vai falar isso em 1 Coríntios 6. Convido os irmãos,
puderem, estarem abrindo as suas Bíblias para 1 Coríntios, capítulo 6, e nós vamos ler o verso 20. Diz assim a palavra de Deus, 1 Coríntios, capítulo 6, verso 20, o apóstolo Paulo diz assim: porque fostes comprados por preço, agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. 1 de Pedro, capítulo 1, 18 e 19, vai nos dizer que não fostes comprado com ouro, com prata, do modo vil que vocês herdaram do pai da família, né, dos pais de vocês, mas pelo precioso sangue do Senhor Jesus Cristo. Então, nós fomos comprados. Como crentes em Jesus Cristo, uma vez que nós confessamos a Jesus, o nosso Senhor, o nosso Salvador, e cremos nele, então nós nos tornamos servos do Senhor Jesus. Nós declaramos Senhor Jesus o nosso Senhor, e a partir deste momento nós nos tornamos servos do Senhor. Agora, de quem nós fomos comprados? De quem nós fomos libertados? Existe uma corrente que diz que nós fomos comprados de Satanás, né? Existe uma historinha, eu já vi um videozinho de alguém levando um pássaro preso numa gaiola e significando ali Satanás, prendendo as pessoas, e Jesus então paga um preço para Satanás. Em real, Jesus Cristo não morreu na cruz para pagar algo para Satanás. Cristo morreu na cruz para satisfazer a justiça de Deus, que deveria ser sobre nós por conta do pecado. Então, nós fomos comprados por Cristo, libertos do pecado. E Romanos 16 e 16, ele vai nos esclarecer isso. Convido você, irmão, vocês, a estarem abrindo a Bíblia em Romanos 6 e 16. Paulo vai mostrar neste verso de quem nós somos escravos, né? E é muito claro aqui, bem interessante. Olha como ele fala em Romanos, capítulo 6, verso 16. Não sabeis que daquele a quem vos ofereceis como servos para a obediência, desse mesmo a quem obedeceis sois servos, seja do pecado para a morte, ou seja, da obediência para a justiça. Paulo está dizendo, irmãos, que nós somos servos daquele a quem obedecemos. Daquele que tem poder sobre nós e nós satisfazemos, seja o pecado ou seja para o Senhor Jesus Cristo. Então, nós éramos escravos do pecado. E foi desse pecado que Cristo nos libertou, que Cristo pagou esse preço por conta dessa dívida que tínhamos com Deus. Paulo vai falar isso ainda dizendo que o escrito de dívida que nós tínhamos para com Deus foi pago na cruz, devido à justiça de Deus que foi lançada sobre o Senhor Jesus Cristo, que deveria ser sobre nós. Cristo absorveu essa justiça e nos liberta e paga o escrito de dívida que nós tínhamos com Deus. Então, aqueles que foram comprados por Cristo não devem mais ser escravos do pecado. Se nós éramos, então, escravos do pecado, fomos comprados, então nós pertencemos agora a um outro dono, um outro Senhor. Ainda no capítulo 6 de Romanos, no verso 12, Paulo diz o seguinte: não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal,
de maneira que obedeçais às suas paixões. Verso 13. Nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado, como instrumentos de iniquidades, mas oferecei-vos a Deus, como ressurreto dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumento de justiça. O que Paulo está dizendo aqui é que nós devemos agora, pertencendo a Deus, devemos deixar-nos ser usados por Deus, os nossos membros, as nossas habilidades e todos os nossos recursos sejam então usados para Deus, para o Senhor Jesus Cristo. Paulo era escravo, um escravo de Cristo, por ter sido comprado por ele. Mas um outro aspecto muito importante que nós devemos considerar, irmãos, na nossa vida, é que Paulo, ele não era apenas um escravo porque fora comprado por Cristo. Paulo era escravo de Cristo, servo do Senhor Jesus, porque ele estava algemado às vontades de seu Senhor, algemados à vontade de Cristo, que chamou, que comprou. Agora, como escravo, seu maior alvo era satisfazer o seu Senhor. Um servo, ao ser comprado, deveria realizar todas as vontades do seu Senhor. E isso é muito interessante, que onde quer que nós venhamos estar, nós somos servos, escravos ao Senhor. E estamos algemados à sua vontade, ao seu querer, aos seus propósitos. Então, não importa onde você esteja. Você pode estar no trabalho, você pode estar na escola, na faculdade, pode estar em qualquer lugar. Você é um servo, você foi comprado por Cristo. Além disso, você está atrelado às vontades dele. Você vai estar naquele local, mas você está lembrando o que agrada a ele. O que eu devo fazer aqui, o que eu devo realizar, o que eu não devo fazer, baseado na vontade de Cristo. Porque agora ele é o meu Senhor. Nós temos visto muitos cristãos a viverem do modo que vivem naturalmente, ou seja, satisfazendo a si mesmo, sendo o centro do seu próprio universo, como é o ímpio, os gentios, que Paulo vai falar lá em Efésios. Então, o apóstolo Paulo nos deixa essas duas realidades, irmãos, que nós precisamos aprender. Em primeiro lugar, somos escravos de Cristo, porque ele nos comprou por preço muito, muito precioso. Segundo lugar, nós somos escravos de Cristo, porque nós estamos atrelados às vontades dele. Uma pessoa que realiza suas próprias vontades torna senhor de si mesmo e não do Senhor Jesus Cristo. Devemos lembrar disso. Como crentes em Cristo, eu sou escravo de Jesus, porque fui comprado por ele e estou algemado às suas vontades. Deus nos abençoe a colocar isso de maneira muito clara na nossa vida, porque isso vai mudar, transformar o nosso modo de viver e ver as coisas deste mundo. Em segundo lugar, para viver de modo digno é necessário ser santo. Ser santo, assumir o papel de uma pessoa santa. E a palavra santo, eu creio seja conhecido por muitos, significa separado ou consagrado a Deus. Quando Deus nos compra, quando Cristo paga o preço da nossa libertação, ele então agora nos separa do mundo, nos separa dos nossos afazeres anteriores, que eram comuns, e agora eles nos traz para um grupo, para estar nele, para podermos então ser usados de uma outra maneira totalmente diferente da que nós éramos
Então, vivíamos antes. Efésios, capítulo 1. Quero convidar os irmãos a irem para Efésios, capítulo 1. E nós vamos ler os versos 4 e 5. Verso 4 e 5 diz assim: assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo para sermos santos, irrepreensíveis perante ele e em amor, nos predestinou para ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade. Ele nos escolheu, ele nos separou, ele separa o cristão, ele separa o crente em Cristo Jesus dos demais. Ele separa, ele consagra, então, esse crente, esse cristão para ele. Ele compra e separa para exercer a sua vontade. É interessante, vamos usar um exemplo bem simples. Nós temos cerca de 50 baldes que são utilizados apenas para levar água. Esses 50 baldes são pessoas comuns, sem Cristo, que vivem segundo as suas vontades, segundo o sistema desse mundo. Mas, de repente, alguém chega e diz: eu quero separar esses 5 baldes, porque a partir de hoje eles não carregarão mais água. Eles levarão, por exemplo, feijão. Nunca mais vocês levarão água. A partir de hoje, vocês só levarão feijão. Então, esses baldes, 5 baldes, foram separados, consagrados para esse fim, carregar apenas o feijão. E a santificação, o viver santo desses 5, ou do cristão que é comprado por Cristo, ela se dá por 3 níveis. Em primeiro lugar, a santidade é posicional. O que significa? Significa que os baldes lá, os 50 baldes, estavam todos vivendo de maneira comum. Mas agora, quando alguém separa os 5 baldes, ou as 5 pessoas, para si, Cristo traz para si. Cristo traz para viver nele. Aqueles que estão em Cristo são novas criaturas, segundo Coríntios, capítulo 5, 17. São novas criaturas. Então, Deus, Cristo, ele separa essas pessoas e nele elas são santas. É em Cristo que elas são santas, é o que o verso diz, aos santos em Cristo Jesus. É posicional, estar em Cristo, é um nível de santidade. Terceiro aspecto da santidade é que ela é progressiva. Progressiva. Ninguém que se converte hoje e amanhã está completamente transformado, mudado. Ele é progressivamente. Porém, ela é uma santificação constante. Ninguém para de se santificar. Quem para de santificar, não existe a posição de stand-by, de pause. Se alguém não está continuamente crescendo, se santificando, a tendência é cair. A tendência é viver totalmente fora da realidade da santidade, porque não dá para você e eu vivermos sem continuarmos nos santificando diariamente, por toda a vida. Por isso é que a santidade, o último nível da santidade, que nós cremos, eu creio, é a santidade que será perfeita, uma santidade completa. Santidade posicional, porque como crentes nós estamos em Cristo. A santidade progressiva é quando eu vou me santificando, abandonando os meus pecados. Filipenses 2:12 vai dizer: desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Há uma responsabilidade. No outro verso diz:
Cristo, Deus, realizará segundo o seu propósito. Porém, há uma ordem. Desenvolvei aquilo que vocês não poderiam ter, que era a salvação. Vocês não poderiam ganhar a salvação ou comprar a salvação. Vocês receberam esta salvação. Agora, cuidem dela. Desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. É santificação. E a última é a posicional. E eu quero convidar os irmãos para abrirem, voltar para Filipenses e irmos para o capítulo 3, verso 20 e 21. Capítulo 3 de Filipenses. Nós vamos ler os versos 3, capítulo 3, verso 20 e 21. Diz assim: Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Um dia, nós nos livraremos dessa tendência pecaminosa, dessa natureza de maneira completa, quando nós estivermos na glória, quando Deus, como Paulo vai dizer em Tessalonicenses, que nós seremos então transformados completamente para viver a vida no céu. Para viver a vida no céu, o crente precisa de um novo corpo, um corpo incorruptível, um corpo que não vai mais ser inclinado ao pecado. Então, essa é a santificação final do crente. E nós aguardamos esse momento tremendo, maravilhoso, para nós nos livrarmos completamente da nossa ira, das nossas coisas que tem muito nos atrapalhado na família, no casamento, na igreja, em todo lugar, ainda isso que existe em nós. Porém, de maneira, para o crente, agora mais moderada e cada dia mais controlado pelo poder do Espírito Santo e da vida de santificação. Nós vemos ainda, irmãos, trabalhando com a questão de ser santo e separado, porque nós não podemos agradar a Deus, representar um Deus santo sem ser santo, porque Pedro vai dizer, referindo-se também a Levítico, onde ele vai falar que sede santo porque o vosso Deus é santo, né? Então não dá para representar a Deus sem ser um escravo dele, comprado por ele para esse fim, sem estarmos atrelados às suas vontades, algemados às vontades do nosso Senhor, e sem ser santo, ou seja, agirmos como ele. Interessante, Atos capítulo 13. Convido os irmãos a abrirem Atos capítulo 13, onde diz assim a palavra do Senhor, aqui, verso 1 e 2. Diz assim: Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres, Barnabé, Simeão, por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, Colasso de Herodes, o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: Separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra a que os tenho chamado. De um ponto de vista comum, todos nós somos chamados pelo Espírito Santo para uma obra, para uma vida que traga honra e glória para Deus. Lembra do primeiro capítulo de Efésios. Quando você lê aqueles primeiros versos do capítulo, você vai entender quais são os propósitos de Deus. Para o louvor da sua glória, foram predestinados, foram feitos filhos para o louvor da sua glória. E de um modo comum, todo cristão é chamado à santidade. Primeiro,
separados para esse fim e vivendo em santidade, para o serviço do Senhor. Segundo aspecto dessa separação é que ela pode ser uma separação específica. Dentre todos os que foram separados por Cristo para servi-lo, comprados por ele, e são separados para o seu serviço, Deus então escolhe alguns para ministérios específicos, como o ministério pastoral, como o ministério de missionários e etc. Mas todos são chamados. Portanto, eu e você, independente de eu ser pastor ou não, de alguém ser pastor ou não, nós somos chamados para uma vida de santidade, separado para o uso exclusivo de Deus, para vivermos lhe representando na santidade, separados do pecado, separados da injustiça, lutando contra essas coisas de maneira bíblica, para demonstrar a nossa semelhança com Cristo, com o nosso Deus. Então, essa é o grande propósito de Deus. Então, Deus tem nos separados. Então, irmãos, nós vimos até agora, para representar bem nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Deus, nós precisamos nos portar, nos comportar como seus escravos, conscientes de que nós pertencemos ao Senhor Jesus Cristo, que comprou por preço. Segundo lugar, nós devemos viver em santidade, lutando contra todo tipo de pecado. E em terceiro lugar, irmãos, para viver de modo digno, né, para representar bem a Deus, devemos testemunhar aonde estivermos. Então, Filipenses, né, voltando aqui para Filipenses, nos primeiros versos, 1 e 2, nós vamos ver que ele diz: Paulo e Timóteo, servo de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus. Lembra que eu falei que independente de ser pastor ou não, ser santo, ser separado para o serviço de Deus, ele está dizendo, inclusive, bispos e diáconos, porque a saudação dele não está deixando os líderes fora, a responsabilidade de serem santos, separados para o Senhor. Mas ele diz também os diáconos que vivem em Filipos. Vivem em Filipos. É interessante, né, que a separação, ela indica um posicionamento e, em segundo lugar, ela nos dá que devemos viver essa santidade onde nós estamos, lugar geográfico, né, na questão geográfica. Aquele que é comprado e separado por Cristo deve passar a testemunhar de Cristo onde estiver. Paulo está dizendo que eles estão em Filipos. Primeiro, eu imagino, irmãos, que nesse momento eles estão em Filipos, assim como estão em Santos em todo lugar. Paulo, em outra passagem, ele vai dizer os santos em todo mundo, em todo lugar. Os que são comprados por Deus, os santos em Cristo Jesus, eles estão espalhados por todo mundo, como nós sabemos. Mas é interessante que muitas pessoas acham que só podem servir a Deus se for para qualquer outro lugar, outro estado, outro país. Mas a Bíblia, ela nos orienta a começarmos a servir, a testemunhar de Cristo, da nossa nova vida em Cristo, servindo ou testemunhando como escravos, testemunhando na vida santa e testemunhando daquilo que Cristo fez por nós, como Pedro vai falar, 1 Pedro 2:9 em diante, que nós fomos chamados para manifestar, para publicar as maravilhas daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. E devemos fazer isso onde estamos, com aquelas pessoas que estão ao nosso lado. Aquele que é comprado e separado por Cristo deve passar a testemunhar de Cristo onde estiver. Não precisa necessariamente sair, a não ser que a gente esteja naquele caso
de uma separação específica, mas nós devemos pregar. Capítulo 5 de Marcos vai nos dizer algo bem interessante, né, que Jesus disse para uma pessoa, depois de sua conversão, o que ele deveria fazer. Marcos, capítulo 5, verso 18 a 20. Marcos, capítulo 5, verso 18 a 20. Olha que interessante, né? Na conversão deste homem. Diz assim: ao entrar Jesus no barco, suplicava-lhe o que fora endemoniado, que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas ordenou-lhe: vai para a tua casa, para os teus, e anuncia-lhes tudo o que o Senhor te fez e como teve compaixão de ti. Quando nós nos convertemos, quando somos comprados por Cristo, quando nos santificamos, temos a nossa nova vida, nossa nova missão em Cristo Jesus, o outro passo é testemunhar de Deus. As maravilhas que Ele fez e tem feito em nossas vidas. Nós precisamos falar isso às pessoas, nós precisamos publicar isso para elas, através da proclamação dessas maravilhas, para que as pessoas possam ouvir. Se vão ser convertidas, não é a nossa preocupação em relação a isso, porque isso é do Espírito Santo, ele que vai fazer isso, abrir a mente das pessoas em relação à palavra e o Evangelho. Porém, eu devo falar de Jesus onde eu estiver, seja em Filipos, seja em Fortaleza, seja em Maracanaú, seja dentro da minha casa, dentro da minha família, onde eu estiver, eu sou convocado a proclamar a palavra do Senhor, o Evangelho da salvação, irmãos. Então, isso é interessante e muito importante na vida daquele que representa bem, daquele que vive de modo digno do seu Senhor. Nós precisamos colocar isso de uma maneira mais prática na nossa vida, para vivermos de maneira mais plena o nosso chamado por Deus, pelo Senhor Jesus Cristo. O mundo precisa de mais exemplos, de mais modelos, né, de vida cristã. As pessoas têm olhado para a maioria dos cristãos e veem cristãos com uma filosofia de vida, um padrão de vida bem diferenciado daquele que as Escrituras traçou para ele, moldou para ele. Nós precisamos ter o cuidado de nós não estarmos fora desse padrão. Eu não creio, não vejo que nós haveremos de estar 100% dentro desse padrão, mas eu creio que nós devemos buscar alcançar o maior nível do padrão que Deus nos chamou. O padrão é alto, mas Deus nos chamou para vivê-lo e nos deu o seu Espírito Santo para alcançar esse padrão o mais alto possível. E depois desse mais alto possível, só na glória, quando eu alcançarei completo toda a perfeição, toda a maturidade na vida cristã. Mas nós devemos publicar a palavra de Deus, aquilo que Deus tem feito na nossa vida, onde quer que estejamos. Não devemos, irmãos, negligenciar isso. Não devemos, irmãos, deixar de proclamar. Sabe por quê? Porque senão nós perdemos o sentido do nosso chamado. O sentido do nosso chamado é proclamar. Paulo diz que ele era devedor e pesava sobre ele não pregar o Evangelho. Será que nos nossos dias isso tem pesado? Meu Deus, eu passei essa semana, eu não preguei para ninguém, eu não falei de Jesus para ninguém, eu não mandei um versículo, eu não... Sabe?
Será que isso tem pesado nas nossas mentes? A minha família, o meu pai, a minha mãe, meus irmãos, não sei, será que isso tem pesado na nossa mente? Pesado mesmo. Eu estou deixando de fazer aquilo que eu fui chamado. Para fazer isso, eu preciso ser comprado por Jesus Cristo. Ser santo em Jesus Cristo, proclamar as verdades do meu Deus. Em penúltimo lugar, irmãos, para nós já terminarmos, é necessário graça do Senhor Jesus. Graça de Deus. Hebreus nos chama para nós adentrarmos ao trono da graça, para que Ele nos socorra em momentos oportunos. Viver a graça, se apoderar cada vez mais dessa graça, ou deixar-se ser envolvido mais pela graça de Deus, porque a graça de Deus, ela é tudo. A graça de Deus, ela salva. Pela graça sois salvos mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Efésios 2:8. Lá em Tito 2:11 declara: a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. A graça ela é importante porque ela salva. A graça é importante, irmãos, porque ela é suficiente e ela aperfeiçoa o cristão. Eu queria ler essa passagem com os irmãos. 2 Coríntios 12:9. 2 Coríntios. Nós vamos ler os versos 12 e 9. Segunda Coríntios, capítulo 12 e verso 9. É uma graça que conforta, é uma graça que aperfeiçoa, mesmo nas maiores dificuldades da vida. Paulo diz então ele me disse, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Paulo ora 3 vezes, ele diz, para que um espinho na carne, esse espinho é muito complicado, não temos uma certeza, alguns acham que eram os olhos, porque quando ele fala lá em Gálatas, ele diz, olha, vocês dariam os olhos de vocês em meu favor. Outros acham que era a perseguição dos judeus, que era um espinho na carne de Paulo. O fato é que havia um problema, uma dificuldade, um sofrimento na vida do apóstolo. E ele ora a Deus, e ele clama por 3 vezes para ser liberto dele. A resposta de Jesus é, a minha graça te basta. Se nós quisermos representar bem, viver de modo digno, nós precisamos depender da graça de Deus. Ela nos basta. A graça de Deus, ela é multiforme, irmãos. A graça de Deus, ela atua na salvação. A graça de Deus atua no conforto. A graça de Deus atua na perseverança. É maravilhoso a graça de Deus, né? Maravilhosa graça, né? Tem um hino muito lindo em relação a isso, a maravilhosa graça. Por isso, nós precisamos nos estar envolvidos com a graça, especialmente nesses momentos difíceis que nós estamos vivendo nesse momento. As circunstâncias não podem nos tirar do foco, nem tirar o nosso padrão, a nossa postura em Cristo Jesus, né? Como comprados, como santos, como proclamadores da palavra, dependentes da graça de Deus, nos manter firme no Senhor. Então, graça. E em último lugar, Paulo menciona aos irmãos a paz. A paz é necessário para um viver digno, firme e determinado no Senhor. Nós podemos dizer e dividir a paz em 2 aspectos. Em primeiro lugar, a paz com Deus. Nós sabemos que antes de nos convertermos ao Senhor Jesus,
nós éramos inimigos de Deus. Paulo vai declarar porque a Cristo quebrou a parede da inimizade que havia entre nós e Deus. Nós vamos ver lá em Efésios, capítulo 2, lá na frente, ele vai dizer que vocês não eram povo, vocês eram sem Cristo, vocês eram sem Deus, vocês não tinham esperança, vocês não tinham a família, vocês não tinham promessas. Hoje é diferente, nós temos tudo isso. Nós fazemos parte da família de Deus, nós temos a esperança em Cristo Jesus, nós temos a promessa da vinda de Cristo, a promessa de estarmos morando com o Senhor. E nós temos então a consciência de que diante de Deus nós estamos em paz, por conta do Senhor Jesus Cristo. Por isso, Paulo vai falar em Romanos, capítulo 5 e 1. Ele vai falar dessa paz, estarmos em paz com o Senhor. Abra a sua Bíblia para então Romanos 5 e 1. E vamos ver que palavras maravilhosas, confortadoras na nossa vida. Romanos, capítulo 5, o verso 1. Justificado, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Ter paz com Deus. Sabe, poder olhar para Deus e chamá-lo de Pai. Poder olhar para Deus, poder entrar na presença do Senhor e orar, poder dizer que está bem com Deus, ter um relacionamento com Deus, porque a paz agora é entre Deus e nós. Essa paz foi conquistada pelo Senhor Jesus Cristo. É preciso dela para um viver digno, para um viver consciente em Cristo Jesus. Isso é vertical. Nossa paz com Deus. Mas também nós temos a paz horizontal, que é a paz entre nós. A paz entre nós. A paz que nos une. O apóstolo Paulo declara que não há mais grego, nem gentio, nem tipo de divisão, mas todos um em Cristo. Isso foi devido à paz de Cristo, que ele estabeleceu. O Senhor Jesus, antes de subir aos céus, no capítulo 14 de João, verso 27, ele diz: a minha paz eu vos dou, não como o mundo a dá, diferente. É por isso que nós podemos ser capacitados a viver em paz, em harmonia. Essa paz nos capacita a viver em harmonia com as pessoas, principalmente com nossos irmãos. Esses, então, é que nós devemos fazer fluir, fazer forte essa paz. Quando houverem os conflitos, quando houverem algum desentendimento, nós devemos correr para restabelecer a paz. Quando nós não restabelecemos a paz, irmãos, nós estamos, então, desvalorizando ou sendo contrários a algo que Cristo comprou com tanto sacrifício, com tanta dor, com um preço muito alto, que é a nossa paz com Deus, e Ele nos dá a sua paz para vivermos uns com os outros, especialmente na igreja. Paulo vai dizer que com todos, dependendo de vós, tem de paz com todos. Mas quando nós falamos de família de fé, irmãos, de igreja, de povo, é especial. É maravilhoso, é tremendo saber que você pertence e eu pertenço à família de Deus. E esse Pai de paz, ele quer ver a paz reinando na sua família, entre seus filhos. Por isso, quando nós temos algum dissabor, algum desentendimento, nós devemos correr, apressar-nos para restabelecer aquela paz, a harmonia entre o povo de Deus. Essa paz nos capacita a vivermos confiantes e esperançosos em toda e qualquer circunstância. Pandemia nós estamos vivendo. Essa paz deve ser tão forte, tão atuante, que ela não nos é tirada diante da situação em que estamos vivendo no momento com essa pandemia, porque nós temos esperança. Nós sabemos que o Senhor cuida de nós, de que pela paz que nós temos com Deus, pela paz que nós temos de Deus,
nós podemos passar muito bem por isso. Não significa que nós não vamos sofrer. O próprio Senhor Jesus Cristo sofreu muito. Isso não nos exime de dores e sofrimentos, mas a paz, que excede todo o entendimento, ela enche nossos corações, ela nos capacita a passar por esses momentos difíceis. Quero concluir com os irmãos, trazendo apenas esse resumo, para vivermos de modo digno, né, do nosso Deus, ou representar o nosso Deus de uma maneira plena, né, como Ele se agrada, nós precisamos lembrar que nós somos um servo de Cristo e viver como servo de Cristo, realizando todas as suas vontades. Nós precisamos viver separados deste mundo, ser santo. Estamos em Cristo Jesus e temos um modo, um modelo de vida santo no Senhor. Nós precisamos anunciar quem é Deus e o que Ele tem feito nas nossas vidas. Nós precisamos nos apegar à graça do Senhor e nos apegar à paz de Cristo, à paz do Senhor. Olha, amados, como crentes em Cristo, nós gozamos de todos esses privilégios. Ninguém fora de Cristo tem esses privilégios. Nada nos falta, irmãos. Nós podemos não ter os desejos do nosso coração, mas o que nós precisamos, nós não temos falta nenhuma. O Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Deus não tem nos deixado faltar nada, nada nos falta, para vivermos uma vida digna e feliz. Então, vamos viver dignamente, honrando e agradando aquele que nos chamou, que nos comprou, que nos santificou e que nos abençoou com a sua palavra. Deus nos abençoe. Espero que Deus possa estar edificando a vida da igreja, abençoando a vida da igreja, fortalecendo, especialmente nesses momentos difíceis, e que esses momentos difíceis façam fluir o melhor de nós, os frutos do Espírito Santo na nossa vida, na nossa igreja. Muito obrigado por me fazer participar de vocês, por essa comunhão. Que Deus abençoe a todos. Tenham um bom dia em nome de Jesus. Obrigado, meu irmão. Obrigado ao pastor Natinho pelo tempo que desprendeu para estar com a gente. Então, algumas considerações que eu realmente gostei bastante da pregação, uma pregação que a gente tem que ser relembrado várias vezes para poder realmente entrar no nosso entendimento e a gente poder colocar em prática. Algumas considerações, apenas 5. A primeira foi que me chamou muita atenção, que Paulo, mesmo em cadeias, ainda produzia. Então, nós também, talvez não em cadeias, mas no trabalho, ou enfermo, ou seja onde for, onde quer que nós estejamos ou estejamos fazendo, nós temos que produzir. Porque o nosso mestre, ele nos ordena que nós produzamos, né? Nós geremos frutos. Outra coisa bem interessante que eu achei é que, e algo realmente é um conceito que pelo menos eu demorei bastante para entender e aceitar e ver que era bom, o conceito, a verdade de que nós somos escravos, servos de Deus. A nossa sociedade pós-moderna, chama também de woke, as pessoas se contorcem ao ouvir que nós somos escravos de alguém. Essas pessoas que se contorcem mal sabem que elas são escravas, ainda de Satanás e delas mesmas, do pecado. O triste é que essas pessoas são ignorantes a essa situação. E nós temos o privilégio de sermos escravos de um mestre perfeito. A minha única preocupação é agradar a Ele. Todo o resto, Ele vai prover. Ele vai dar pra gente. A minha única preocupação é agradar meu mestre, porque Ele é perfeito. Outro ponto é que nós somos novas criaturas em Cristo.
Não é o nosso merecimento, não é o que a gente fez ou deixou de fazer, mas o que Cristo já fez. Ele fez e é suficiente. Quando as pessoas falam, esses crentes só querem ser santos, sim, a gente só quer ser santo, porque Deus é santo. Outra coisa também que eu achei bem interessante é que a santificação é progressiva. A gente fica triste quando cai, fica triste quando não consegue atingir aquela meta que Deus quer da gente, mas é um crescimento, é uma constante em que o dia anterior não deveria ser igual o dia de hoje, não deveria ser igual ao dia anterior. A gente deveria ter um pouquinho mais de santidade hoje do que a gente teve ontem. Mas é uma nossa, além disso, é algo que Deus também nos deu e também nos deu uma ordem que a gente deve desenvolver. Uma frase de Jim Elliot que eu gosto bastante não é tolo aquele que abre mão do que não pode reter para ganhar aquilo que não vai perder. Então, quando o mundo fala, você é tolo porque você entrega a sua vida a Deus, na verdade, tolo é ele, porque ele não consegue reter a vida que tem. E nós estamos entregando essa vida para que nós possamos receber uma vida eterna. E a outra coisa, a última coisa que me chamou bastante atenção, que eu queria falar aqui, é a paz que nós temos com Deus. Que o preço dessa paz foi muita guerra entre o próprio Deus e a sua santidade, a sua justiça, o seu amor, porque Ele nos ama, mas não poderia negar a si mesmo, não poderia se contradizer. Então essa paz que nós temos não foi barata, de forma alguma. E é uma paz entre Deus, o Criador do Universo, e os irmãos. Nós que somos iguais em dificuldades e tribulações. Então, muito obrigado ao pastor Natinho por nos relembrar dessas verdades. Que o Senhor possa ter um ótimo dia. Que Deus possa estar abençoando a sua vida e a sua família, lhe livrando de todo mal e tribulações. Certo? Irmãos, eu gostaria de fazer o encerramento do nosso culto essa manhã com uma oração. Logo após essa oração eu vou colocar uma música de encerramento, Vim para adorar-te, tá bom? Vamos orar. Se eu esqueci de falar alguma coisa, por favor, o irmão me fala no WhatsApp que eu já comunico aqui. Mas a priori vamos orar e encerrar. Oremos. Senhor Deus, eterno Pai, lhe agradecemos pelo privilégio que nós tivemos de te adorar, te render louvores, graça, ouvir a tua palavra, e isso tudo de forma segura, ó Pai, de forma que nós possamos demonstrar amor aos irmãos, mantendo um distanciamento social, que embora seja muito diferente do que é estar em presença, ainda assim é muito semelhante no sentido de que o Senhor recebeu, o Senhor se agradou. Lhe agradecemos pelo esse privilégio, lhe agradecemos pela vida das pessoas que assistiram, que participaram desse culto a Ti. Que o Senhor possa estar abençoando cada uma delas, que o Senhor possa estar ajudando nas dificuldades, que o Senhor possa estar dando forças quando elas não veem que tem mais nenhuma força, Pai amado. Que o Senhor possa ser de fato o refúgio, a fortaleza e a paz dessas pessoas, de todos nós. Eu lhe agradeço e peço em nome santo de Jesus. Amém. Do Ministério de Louvor. Vamos começar cantando Vim para adorar-te.
dos meus pecados.